Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos começar mais um estudo da série Como Ir para o Céu, primeira fase. Antes de dizer o tema, quero pedir desculpa pelo atraso, com relação a esse estudo. Já era para ter sido postado há alguns dias, mas não foi possível, devido à incompatibilidade de agenda. Tive algumas atividades que me impediram de postar o vídeo em dia. É muito provável que o último vídeo da série também eu devo atrasar, porque esse final de semana também tem bastante atividade para fazer. Mas já tenho os temas, já tenho preparado o que dizer, então só gravar e lançar. Eu espero que consiga gravar ambos aqui essa semana e já deixar agendado para vocês assistirem, né? Esse é o penúltimo, estou gravando agora, são 11h37, dia 8/1, então daqui a pouco é 9. Daqui a pouco é 9 de acordo com o calendário secular, né? Se for ver pela Bíblia, que o dia termina no pôr do sol, então já é quinta-feira. Mas enfim, vamos falar hoje sobre o nosso penúltimo tema, nosso estudo. Vou falar sobre os últimos dias. Vou focar somente aí nos sinais dos últimos dias, não vou falar de uma maneira mais abrangente, né? Vai ser bem simplória, bem superficial, porque para abordar sobre tudo que acontece, né, dos últimos dias, da grande tribulação, volta de Jesus, derrota de Satanás, isso demandaria bastante tempo de estudo. A gente teria que trabalhar o livro de Apocalipse, suas profecias, seus símbolos, o livro de Daniel também. Tem alguns símbolos, algumas profecias importantes lá. Isso seria impossível fazer em um estudo só. Eu teria que ser uma sequência. E não é o momento de fazer essa sequência. Hoje eu vou falar sobre os últimos dias. Aí na próxima temporada, também lá para o final, na próxima fase, aí eu vou falar sobre a volta de Jesus. Aí vou citar referências. Hoje eu vou falar um pouquinho da volta de Jesus, mas não vou citar as referências. E aí sim, depois da terceira fase, ou durante, aí ainda vou pensar, né, como vou organizar a terceira fase. Aliás, eu não terminei nem a segunda de organizar. Então, depois que eu tiver em mente, né, como vou fazer, acrescento esse estudo do Apocalipse para vocês saberem com mais detalhes. E até lá, acredito que vocês estarão lendo a Bíblia, né, deve ter avançado bastante. Então, vocês vão ter bastante base, né, para poder entender o que está sendo passado, poder comparar as informações e ver por si só quais informações são verdadeiras, né? Se é que tem sido passado aqui através dos meus vídeos ou se é o que tem dito por aí afora. E já que eu mencionei, né, as teorias de terceiros, então vou falar aqui uma teoria do fim dos tempos que é uma das que eu mais escutei. Dizem que no final dos tempos vai acontecer o que eles chamam de arrebatamento. Então, o que seria um arrebatamento? Então, Deus, né, ou Jesus, pegando os seus servos daqui da terra de uma hora para outra, como um piscar de olhos. Então as pessoas vão ter alguns dirigindo, outros pilotando, outros vão estar fazendo suas atividades, né, cotidianas, seja lá qual for, e de repente vão desaparecer. Então as pessoas que estão aqui, que tiveram contato com o Evangelho, né, acabaram se afastando da igreja, tiveram um estudo parcial, não deram continuidade, então elas vão entender que é o arrebatamento e vão falar isso para outras pessoas que não compreenderam o que aconteceu, que vão atribuir isso talvez a extraterrestre ou sei lá que tipo de força. Eles vão atribuir esse desaparecimento. Eles entendem que acontecendo o arrebatamento vão haver 7 anos. Desses 7 anos, 3 anos e meio serão 7 anos de paz e os outros 3 anos e meio de grande tribulação. E dentro desses 7 anos, pessoas que não aceitaram o Evangelho, não aceitaram Jesus, elas terão a segunda chance para se converter. E aí, após esses 7 anos, aí sim, Jesus vem, aprisiona Satanás, reina na terra por 1000 anos, arrebata, primeiramente, esses que estão aqui na terra, né, que se converteram na tribulação, arrebata, aí desce com todo mundo aqui para a terra, estabelece o reino dele aqui, prende Satanás, e o rei Jesus reina por 1000 anos, e depois de 1000 anos, eles libertam Satanás da prisão e queima todo mundo, Satanás e as pessoas com fogo. Aliás, ele nem queima em definitivo, lança no inferno e fica todo mundo queimando por toda a eternidade.
Essa é a teoria que passa por aí. E essa teoria, os fragmentos que a compõem, elas de fato estão na Bíblia, mas alguns deles, por exemplo, são interpretados de forma equivocada. O arrebatamento, por exemplo, vai acontecer, mas não vai ser assim, uma parte de um povo, da parte de outro. A questão dos 7 anos, né? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. Eu acredito que tenha sido uma leitura errônea de uma profecia de Daniel, né? Que na verdade está falando do ministério de Cristo, ali, que é o período que ele fica sobre a terra, e depois tem um período após a morte dele, em que é selado a oportunidade para os judeus salvarem como nação a partir da morte de Estevão, né? Mas enfim, como eu falei, essas coisas vão ser trabalhadas com mais detalhes à medida que a gente for avançando no estudo. Mas já que eu falei da teoria, né, que muitos têm como verdade, vou agora falar por alto aqui a teoria que, estudando, eu acredito que seja verdadeira. Então, toda a igreja passará pela grande tribulação, todos os povos, crentes e não crentes, todo mundo junto. E após a grande tribulação, Jesus será visto por todo olho, vindo do céu, através das nuvens, junto com seus anjos. E aí todos os seus servos serão arrebatados juntos. Os que estão vivos terão seu corpo transformado e voarão com ele para o encontro dele nas nuvens. Aqueles que estão mortos serão ressuscitados e transformados e também subirão junto com ele. E todos que estão aqui na terra morrerão nesse evento. Então o povo de Deus passará 1000 anos no céu, e depois de 1000 anos, aí Jesus descerá e vai derrotar Satanás e estabelecer o reino dele aqui na terra, vai restaurar todo o planeta. Antes dessa restauração, tudo vai ser queimado, tudo e todos. Os que morreram, toda a terra, né? Na verdade, todos os seres humanos da terra estarão mortos, mas eles serão ressuscitados para poder ver Jesus em glória. Reconhecerão a Deus como o Senhor soberano, prestarão adoração dele. Inclusive, Satanás dobrará o joelho dele diante de Deus, reconhecendo a soberania dele. E aí sim virá o fogo eterno sobre todos, e a terra será restaurada para sempre. Então vai acabar o pecado no mundo. Então, repito mais uma vez, tudo isso, à medida que o tempo for passando, eu vou falar com vocês, fundamentando tudo isso na Bíblia. Mas eu estou passando agora para que vocês tenham uma ideia do que vai acontecer. Mas hoje, como já havia dito no início, nós vamos trabalhar em cima de Mateus 24. No livro de Mateus, capítulo 24, narra a passagem que os apóstolos estão com Jesus e perguntam para ele o que vai acontecer nos últimos dias, no final dos tempos. E Jesus ele fala ali, fala acerca desse tema e diz alguns sinais, alguns acontecimentos dos últimos dias. Há quem diga que isso só se refere aos judeus, né? Isso não é para a gente. É um grande equívoco por 2 motivos. O primeiro é que não tem porquê Deus ter mandado, ter inspirado, escrever o Novo Testamento, no Novo Testamento, uma profecia específica para judeus, sendo que esses mesmos recusaram o Messias mandado para eles. Se não me engano, a profecia de Isaías, que fala que veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Então já estava previsto a rejeição dos judeus ao Messias, a Jesus. Então não faz sentido nenhum deixar uma profecia específica para eles. Mas de fato aqui, Jesus ele faz uma mistura aqui, né? Porque ele fala para o nosso tempo, dos últimos dias do nosso tempo, mas ele também ali ele dá indícios sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. O templo ele ficou de pé, estava de pé até o ano 70, e os sacrifícios estavam acontecendo ainda. E a morte de Jesus, que foi anunciada oficialmente, né, digamos assim, entre aspas, através
da Páscoa, né? Quando eles estavam no Egito, que o cordeiro foi sacrificado, tinha que marcar as portas, né, das tendas dos judeus com o sangue do cordeiro. Então depois veio o estabelecimento do sacerdócio levítico, onde tinha que sacrificar o animal também por purificação dos pecados. Então Jesus veio para poder cumprir essa profecia. Então depois que Jesus morreu e ressuscitou, não poderia mais haver sacrifício. Mas como o povo judeu não recusou, os sacrifícios continuavam acontecendo. Então o templo ele teve que ser destruído para que esse sacrifício fosse cessado. E tanto isso foi providência divina, essa destruição do templo, que até hoje o templo não foi erguido e até hoje não tem sacrifício por conta disso. Eu acredito que eu já falei sobre sacrifício, né, anteriormente, mas de qualquer forma, na próxima fase eu vou abordar um pouquinho do santuário. Também não vai ser de forma muito profunda, porque o santuário tem muitos elementos também, e tem que ser um estudo só para ele, específico para ele. Mas em relação ao que eu citei durante essa primeira fase, eu vou um pouquinho mais a fundo sobre o santuário, para vocês enxergarem melhor Jesus nos elementos dessa peça tão importante do Velho Testamento. Mas enfim, vamos agora para Mateus 24 e estudar sobre os últimos dias e entender em que parte da história bíblica nós estamos agora, que parte da profecia nós estamos vivendo. Se você não teve experiência de ler Mateus 24, você deve tomar um choque, deve se surpreender acerca do momento que você está vivendo hoje, em comparação com a profecia bíblica. Então vamos ler junto, Mateus 24, capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Então isso aqui já é uma exclamação de Jesus, né? Porque se ele está pedindo essa atenção especial, está fazendo essa exclamação aqui, é porque apareceriam enganadores, e de fato até hoje aparece. Tanto é que logo no início do vídeo eu narrei aqui uma visão equivocada acerca do final dos dias, né, baseada em fragmentos em diferentes partes da Bíblia. Então, enganadores, seja por ignorância, seja por intenção mesmo de enganar e obter vantagem, eles estão aí, ensinando errado. Então, seguindo, versículo 5. Então virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse é o evento que aconteceu logo na época, né, quando Jesus morreu. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então, havia sim pessoas alegando ter estado com ele ou ser ele próprio e tentavam angariar para si discípulos, seguidores. Então, isso ocorreu lá e no final dos tempos, isso também voltará a acontecer. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque ainda é necessário assim ocorrer, mas ainda não é o fim. Isso aqui é um retrato dos dias atuais, né? Ainda mais agora com as comunicações, né? O advento das comunicações, aí, das tecnologias de comunicação. Então todo mundo tem na palma da mão notícia em tempo real, ou quase isso, acerca do mundo todo praticamente. Então, da onde você quer receber notícia, você configura as notificações e você recebe, né, atualizações constantes daquela região. E todos os continentes do mundo, se não todos, quase todos eles, têm alguma animosidade entre os povos, tem algum conflito. E isso, ano após ano, sempre tem destaque nos canais de notícias, guerra em algum lugar. Então isso já é hoje. Então foi algo que Jesus falou há mais de 2000 anos e que agora está acontecendo com bastante intensidade. Versículo 7.
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, até o caos climático também faz parte dos sinais dos últimos tempos. Aqui falando especificamente sobre terremoto, e até o Brasil, né, que o país que nunca teve problema com esse tipo de catástrofe, então já teve tsunami, que é resultado de terremoto em alto mar. Dizem que sentiam tremores em terra, que foi em São Paulo também. Aí vocês podem pesquisar pela internet que vocês vão obter esses resultados aí sobre esses fenômenos naturais ou antinaturais, né, aí depende de como você interpreta, acontecendo no Brasil. Seguindo a leitura, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então isso ocorreu também naquela época e voltará a ocorrer agora nos últimos dias. Inclusive ocorre, né, quando você for pesquisar a atuação de missionários nos países árabes, por exemplo, mais fechados, países muçulmanos, muitos morrem por pregar o evangelho. Então isso já acontece. E na época lá de que Jesus falou essas profecias, então logo depois do advento dele, teve... Nossa, falei o nome dele no início, agora esqueci. Estevão. Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir. Então, depois, o livro do Atos dos Apóstolos narra Tiago, né, que estava na prisão e foi decapitado. Historiadores dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo também foi decapitado, e não sei agora se outros também foram divulgados à morte, mas enfim, o martírio de pessoas perseguidas por conta do evangelho, esse ocorreu, não só com os apóstolos, mas também com os profetas também, muitos foram perseguidos no passado, então isso é uma constante. Inclusive Jesus, quando ele foi purificar o templo, ele inclusive falou sobre... Agora eu vou falar essa referência agora, porque eu li um livro sobre, e agora eu não lembro se essa referência eu tirei do livro, de alguém que estudou, ou se é uma referência da Bíblia agora, porque foi muito recente esse estudo que eu fiz. Mas enfim, numa das paredes do templo, havia ali o respingo do sangue do profeta Zacarias, que foi morto dentro do templo ali. Então Jesus, quando estava purificando o templo, né, expulsando ali os camelôs, ele fez referência àquilo ali. Mas enfim, agora eu não lembro se eu vi isso na Bíblia, se foi no livro que eu li. Mas o fato é que Zacarias foi morto pelo próprio povo judeu. Isso aí é factual, só a questão do sangue na parede que eu estou em dúvida agora de onde eu obtive a informação. Mas houve perseguição no passado e haverá perseguição do povo de Deus no tempo do fim, e já estamos muito próximos. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Bom, isso é também factual, já acontece muito nos dias de hoje. Os escândalos entre famílias, entre amigos, entre vizinhos, isso acontece quase que diariamente. Se você for pegar lá na sua rede social, vou passar aqueles vídeos curtos, você sempre vai ver algo do tipo. Dificilmente vai passar uma semana que você não tenha um caso envolvendo essas características aqui que a gente acabou de ler. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso também, no decorrer dos estudos, sempre tem mostrado para vocês, né? Visões erradas sobre o Evangelho. Né? A gente vê pessoas, por exemplo, se denominando apóstolo. Então, se você for bater numa igreja, o líder de lá se autodenominar apóstolo, você pode sair de lá que ele é um mentiroso. Ou ele é um grande ignorante, ou é um grande mentiroso, ou ambos. Né? Um grande ignorante e mentiroso. Para ser um apóstolo, tem uma característica que é imprescindível, ter sido chamado diretamente por Jesus. Jesus só teve 12 apóstolos, nem mais, nem menos. Se você pegar o livro de Apocalipse, quando fala da Cidade Santa, diz que ela tem 12 portas, cada um com o nome de um apóstolo. Então, qualquer um que você vê hoje, dizendo que é apóstolo,
é um mentiroso. Então se enquadra aqui onde a gente está vendo de falso profeta, de enganador. Na Bíblia foi citado o nome de 14 pessoas que foram chamadas de apóstolos. 11 Jesus chamou. Aí veio o 12º foi Judas, que foi trazido pelos discípulos. Judas não foi chamado, foi apresentado, mas foi aceito lá para ficar entre os 12. Então Judas cometeu suicídio por conta do remorso por ter entregue a Jesus. Então os apóstolos escolheram os mais antigos, dos discípulos, e fizeram uma votação e elegeram Matias como apóstolo. E isso foram os 11 que sobraram, elegeram Matias, mas essa escolha não foi ratificada por Deus. Então Jesus aparece para, na época, Saulo de Tarso e chama ele para ser um de seus apóstolos. E depois, posteriormente, o nome dele foi trocado para Paulo. Então ele foi o 12º apóstolo de Jesus. Ele foi legitimamente o último apóstolo chamado por Jesus. Então qualquer um depois dele, chamado de apóstolo, ou qualquer um até durante ou antes de sua existência, também se denomina apóstolo, ou foi um mentiroso. Jesus só teve 12, tanto é que na Cidade Santa tem ali uma referência a esses 12, um em cada porta, está escrito no livro de Apocalipse. Só você ler e você vai ver. Ele procura de trás para frente, aí quando você vê lá o título, né, que é a Cidade Santa descendo dos céus, ou Nova Jerusalém. Aí o título pode variar de tradução para tradução, mas a partir do momento que você lê a descrição da Cidade Santa, você vai ver essas 12 portas que fazem referência aos 12 apóstolos. Então, repito, se denomina apóstolo, é falso profeta. Não existe isso. Então, qualquer pessoa que vier pregando um evangelho que não seja de acordo com a Bíblia, está nesse grupo aí do falso profeta do enganador. E hoje temos muitos por aí, então está vendo que estamos mesmo no princípio das dores, no final dos tempos. Continuando. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Também é factual. Hoje você vê alguém sofrendo um acidente, as pessoas pegam seus telefones, não é para ligar para emergência, não é para ligar para ajuda, mas é para gravar o vídeo daquela pessoa que está ali sofrendo, né, precisando de socorro, para postar nas suas redes sociais ou fazer uma live para ganhar visualizações, ganhar curtidas, enquanto uma vida ali está se perdendo. Então isso aqui retrata muito o papel do perfil do povo de hoje em dia. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, os últimos dias, os eventos finais desse mundo, eles ocorrerão depois que o evangelho for pregado em todos os cantos do mundo. Então, quando o nome de Jesus for conhecido em toda a terra, o fim, de fato, virá. Aí vai começar a contagem regressiva para a volta de Jesus. E isso não parece tão difícil, embora tenha muitos países que são fechados, né, inclusive para a tecnologia, tenta controlar o fluxo da internet. Mas o fato é que tem missionários, né, que estão indo para essas terras e onde o missionário não consegue ir, a tecnologia acaba indo através da internet, e cedo ou tarde essas pessoas vão ter um contato com o evangelho. E sem contar que tem meios, eu posso dizer até sobrenaturais, né, que Deus pode se revelar em sonhos, pode falar com as pessoas, aparecer em visões. Então, aqui está escrito que o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Não está dizendo que seres humanos, pessoas comuns, vão levar o evangelho para todo mundo. Então, Deus tem seus meios extraordinários de fazer. Então, se chegar a hora do fim e nós, como seres humanos, né, como homens, não tivermos conseguido levar o evangelho, eu creio que Deus vai dar o jeito dele de fazer a mensagem chegar, porque não existe atraso no tempo de Deus. A gente que é ser humano, que é finito, pensa que demora, mas Deus age durante o tempo dele. E na hora do fim, o fim vai chegar, ponto e acabou. Então, mesmo que eu não queira fazer a minha parte para espalhar o evangelho, ele vai ser espalhado. E aí, quando isso acontecer, o fim vai estar muito mais próximo do que de fato está. A gente leu aqui o princípio das dores, que já está acontecendo. Então, desse princípio das dores, desses 14 versículos que nós lemos, 13
já se cumpriram ou estão se cumprindo. E só falta um para se cumprir. Eu posso dizer que está se cumprindo nesse momento. Tem pessoas trabalhando para a pregação do Evangelho. Então, o 14º versículo do princípio das dores está em andamento. A qualquer momento, ele pode ser cumprido. Agora vamos para a próxima parte, que é a grande tribulação. Então, veja como não tem confusão. Né? A gente está falando aqui do princípio das dores, e quando ocorre, né, o acontecimento desses 14 versículos, aí vem o próximo, que é a grande tribulação. Então, até numa análise simplória, né, dos eventos finais, cai por terra aquela teoria que eu falei para vocês logo no início, né, que a tribulação é só para aqueles que recusaram o evangelho e vão ficar aqui na terra 7 anos. Então, do 14, que fala do princípio dos dores, já vem para o 15, que é a grande tribulação. Então, mostra que todos vão passar por isso. E a grande tribulação também, Jesus utiliza ali advertências para o pessoal que vai ficar em Jerusalém, né? E eles estariam em Jerusalém na época do ataque de Roma, né, a Israel, que culminou na destruição, na devastação de Israel, inclusive na derribada do templo, no ano 70. Então ele faz esse alerta para que o povo daquela época também se prepare para fugir. E na época, quem entendeu a profecia conseguiu escapar, né, do cerco de Roma. E quem não ficou atento acabou se perdendo por lá. E esse fato serve também de alerta para nós que estaremos aqui nos últimos dias. A gente tem que ficar atento, prestando atenção, para saber agir no momento oportuno. Então vamos falar da grande tribulação agora, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entende. Então, lembra que eu falei para vocês que para estudar o fim tem referências, né? A gente tem que pegar mais livros, então Apocalipse, Profecias de Daniel. Então aqui o próprio Jesus faz menção que nós sobre o livro de Daniel, e fica aqui para a gente, né, a ciência da importância de estudar as profecias ali contidas, para a gente poder entender melhor os desdobramentos dos últimos tempos, dos últimos dias. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não deixa tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, não sei qual foi a maior dificuldade que você vivenciou, viveu, né, presenciou, teve notícia, leu, enfim, qualquer coisa de ruim que já tenha acontecido, certamente a grande tribulação será ainda pior. Então, para vocês terem uma ideia do que pode acontecer, vocês podem voltar lá no Êxodo e ler as pragas, que, na verdade, no finalzinho de Gênesis, né, de início de Êxodo, aí lê aquela transição toda para vocês entenderem a situação do Egito e as pragas que Deus usou para libertar o povo de Israel. Então, semelhante àquele quadro, vai ser nos últimos dias. Inclusive, até então vou retomando também, antes de continuar a leitura, retomando a comparação com a teoria que eu falei para vocês no início, na teoria errada. Então, dizem que a igreja será tirada da terra, né, será arrebatada, e a tribulação ficará só para aqueles que rejeitaram o evangelho. Então, isso não tem sentido com o método que Deus age. Quando Deus mandou o dilúvio, a família de Noé passou pelo dilúvio. A diferença é que os que creram, né, Noé e sua família, eles fizeram a arca e passaram pelo dilúvio, dentro da arca se salvaram. E quem não creu, estava do lado de fora e pereceu. A questão de Moisés, né, quando ele jogou as pragas lá no Egito, o povo estava lá no meio, estava no Egito e passou lá pelas pragas. A diferença é que as pragas não atingiram diretamente o povo. O povo estava ali, obviamente, tendo as consequências indiretas dessa praga. Por exemplo, uma delas foi as águas do rio Nilo se transformarem em sangue. Então, é muito provável que eles lavavam suas roupas, né? Eu estou falando agora dos judeus, que ainda não era povo judeu ainda, né? Era
dos hebreus, assim como era chamado, descendente de Éber. Então, os hebreus provavelmente eles lavavam roupa ali, deviam utilizar aquela água para agricultura, para os animais também, para pecuária. Então, enfim, então eles passaram por alguma dificuldade, por algum desconforto, por conta dessas pragas. Mas não houve o dano direto. Igual quando, por exemplo, a praga de rãs que está dentro da panela dos egípcios. Então não tinha rã dentro da panela dos hebreus. Mas, enfim, eles não podiam se locomover livremente, os trabalhos tinham que ficar parados em decorrência da praga. Então eles não sofreram diretamente os flagelos daquelas pragas, mas indiretamente eles passaram por toda aquela comoção, né? Então indiretamente foram atingidos. Então no último dia vai ser a mesma coisa. As pragas vão cair sobre os ímpios, né, os perversos, e os servos de Deus serão protegidos. Mas todo esse contexto, né, de tribulação, toda essa angústia, toda essa tensão, isso a igreja de Deus que tiver na terra na época dos últimos dias, eles vão acabar passando inevitavelmente. Então, versículo agora 22, né? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém me disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditei. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, aqui está dizendo sobre os sinais e maravilhas. Esses falsos profetas e falsos cristos, então, já apareceram também quando Jesus ele veio na Terra a primeira vez e depois retornou ao céu. Então, tinha falsos cristos, tinha pessoas pregando falsas doutrinas. Até no livro de Atos dos Apóstolos, né, nas cartas de Paulo, depois vocês vão ver que já tinham pessoas tentando adulterar o evangelho genuíno. Então, isso sempre houve. Mas a diferença dos últimos dias para esses dos apóstolos é que esses falsos profetas, né, esses falsos cristos terão algum poder, terão alguma capacidade de operar sinais, de operar maravilhas, né? Os sinais que eles farão serão indicados, serão entendidos como milagres. Então, isso é que é preocupante, mas, embora seja preocupante, aquele que se dedica a estudar a Bíblia, a estudar as profecias, ele não será enganado. Porque, veja bem, tem um grifo interessante, porque eles vão fazer esses sinais e esses prodígios, e diz aqui, se possível, enganar os próprios eleitos. Ou seja, está falando aqui de probabilidade. Né? E essa probabilidade ela é nula a partir do momento que você se dedica ao estudo da palavra. Porque uma vez que você estuda a palavra de Deus, você fica ciente, falando aqui em especial, né, desses acontecimentos no final do mundo, então você não vai ser enganado. Então, quem é que vai ser enganado? Quem está esperando Jesus voltar de uma forma errada. Então, no livro de Apocalipse, logo no capítulo 1, se eu não me engano, é versículo 8. Se não for o 8, você pode ler o capítulo 1 inteiro, que você vai achar esse versículo, que diz que Jesus virá, né, com os anjos sobre as nuvens, e todo olho o verá. Então, pelo esse versículo aqui, essas aparições estão restritas a um povo de cada vez. Então, ele está dizendo, ó, Cristo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, então ele vai dizer, ó, Cristo está lá em São Paulo. Ou estou aqui na Baixada Fluminense, vai dizer, ó, Cristo está no Rio de Janeiro, capital. Então, ou seja, está aparecendo para um povo de cada vez. Isso, nos últimos dias, não vai acontecer. Quando Jesus morreu, na primeira vinda dele, né, quando ele veio como homem, morreu e ressuscitou, ele apareceu para um grupo de pessoas de cada vez. Então, não foi todo mundo que viu Cristo ressurreto naquela época. Agora, nos últimos dias, então, existe um contraste em relação à primeira vinda de Jesus. Enquanto na primeira vinda ele apareceu para um grupo de cada vez, nos últimos dias, toda a terra verá Cristo de uma vez só. Agora, vai ser um milagre, nunca antes acontecido, né, para todo mundo ver de uma vez só, vai desafiar, né, os conceitos de física que nós conhecemos hoje, ou será algo tecnológico, né, como a gente pode ver, cada um tem um celular na palma da sua mão, ou será que vai ter um streaming, todo mundo transmitindo, Jesus voltando de uma vez só? Bom, isso não está escrito como vai acontecer. Está dizendo aqui que quando ele voltar, o mundo inteiro
vai vê-lo de uma vez só. Agora só vai saber de fato como vai ser quem estiver lá nos últimos dias. Então guarda essa informação porque ela é importante, porque o Satanás vai tentar fazer de uma forma semelhante à volta de Cristo, mas somente aqueles que estão preparados, munidos de conhecimento, é que não vão ser enganados por ele. Então, seguindo, versículo 23. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então, quando acontecer, vai ser de uma vez só, vai ser rápido, e quando o pessoal notar, já vai estar descendo nas nuvens e não vai ter nada para fazer. Né? Quem já estava na condição de salvo, continuar assim. Quem estava na condição de perdido, não tem como mais pedir perdão, já era tarde demais. E na sequência, né, de Mateus 24, aí já fala sobre a postura de cada um. Né? Aliás, fala aqui sobre a vida de Jesus, né? Eu vou ler aqui o 29, 30 e 31, depois eu comento as parábolas. 29. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Voltando à teoria que eu falei no início, né, que muitos dizem, aqui está de uma forma bem simples, né? Vê que eu não entrei com vocês nos símbolos de Apocalipse, né, de Daniel, mas veja a ordem cronológica. O princípio das dores é o hoje. Isso aqui, Mateus 24, do 3 ao 14, é o que está acontecendo agora. Tempo real, ao vivo. Então, depois que o evangelho for pregado, aí vem do 15 até o 27, que é o período da grande tribulação. Né, que tem muitas dificuldades, aí tem as pragas, então, para a gente poder entender o que acontece aqui, aí a gente vai pular para o Apocalipse. E depois que acontecer a grande tribulação, aí vem a volta de Jesus. Aí, então, como está escrito aqui, ó, o povo dos quatro cantos da terra vai ser arrebatado, né, vai subir junto a ele. Então, vai ter um período de dificuldade, de grande dificuldade, de como nunca houve antes da volta de Jesus. Então, está bem simples aqui a ordem cronológica dos fatos. Então, por aqui, você já pode se situar na história dos eventos finais, de maneira muito simples. E aí sim, mais para frente, quando a gente for estudar de forma mais aprofundada Apocalipse e Daniel, você vai ter mais base para entender esses acontecimentos. Mas por hora, isso aqui é o suficiente para você estar preparado para receber o Jesus que você está conhecendo aos poucos através desses estudos. E então, depois que ele fala sobre essa questão dos eventos finais, né, da volta dele e como vai acabar o mundo, ele coloca aqui algumas parábolas sobre vigilância, né? A da figueira, a do servo bom e mau, das 10 virgens, do talento, até ir para o grande julgamento, que eu também não vou entrar no mérito agora. Mas o fato é que Jesus é sempre alerta para a gente não ficar atento no dia da volta dele específica, que era essa grande ansiedade dos apóstolos. Saber qual é o dia, qual é a data mesmo que ele viria e estabeleceria o reino dele aqui sobre a terra. Então Jesus coloca aqui que o mais importante não é saber datas, mas na verdade é você estar preparado para recebê-lo. Porque ainda que ele marcasse uma data na agenda, né, para poder voltar para recolher o povo dele, se você não estivesse preparado para receber, nada disso adiantava. Então é isso que ele coloca aqui através dessas parábolas, em que você deve estar sempre preparado, através do estudo da palavra, né, através da santificação. Nós vamos ver daqui a 2 estudos, né? Não vou dizer a 2 semanas, porque eu vou terminar essa primeira fase, tem que preparar a segunda para começar a gravar. Inclusive, eu vou corrigir alguns vídeos dessa primeira, que estão em péssima qualidade. Os vídeos que eu estou gravando não são de boa qualidade, mas tem uns que estão pior do que esses últimos, tem que consertar ainda. Depois a gente começa a segunda fase. Mas a santificação, ela tem aí a prática do jejum, o estudo da palavra, tem aí a oração
Então, você praticando esses elementos, você está se preparando para a volta de Jesus. Então, você tem a busca do Espírito Santo, aí os dons, aí a pregação do Evangelho, tudo isso compõe a santificação, tudo isso compõe a sua preparação para os últimos dias para receber Jesus. Então, quanto mais você se envolve com o Evangelho, no estudo, e na prática e na disseminação deles, mais preparado você vai ficando para esses últimos dias. Então, não tenha medo do Apocalipse, não tenha medo do final dos tempos. Né? Todo esse conhecimento é dado não para você temer ou ficar preocupado, mas, na verdade, ele é dado para você se preparar para poder se receber, para poder receber a Jesus. Inclusive, na parábola das 10 virgens, coloca ali a igreja, né, o povo de Deus, como a noiva e Jesus como o noivo. Então, não importa na condição de quem você se coloque nessa parábola. Óbvio que, como igreja, obrigatoriamente você está na posição da noiva, né? A igreja é noiva e Jesus o noivo. Mas, enfim, para você conseguir entender melhor o significado da palavra, né? Se você, homem, quiser colocar no lugar do noivo, você, mulher, especificamente da noiva, não tem nenhum problema para você entender a profundidade, para você entender o sentido do que Jesus quer passar. Então, você está ali no seu casamento, né? Você está contando os dias para a cerimônia acontecer, você imagina como vai acontecer. Então, você que já se casou, você está lá no altar, né, vendo o outro chegar, se aproximar de você, né, vendo o noivo caminhando em sua direção, você noivo indo em direção à noiva. Então, tem muitos sentimentos ali, muitas expectativas que você cria. Então, tudo uma preparação que você faz, pagando a cerimônia, tá, organizando tudo. Então, quando Jesus usa essa parábola, ele quer que você tenha esse mesmo sentimento, esse mesmo zelo com relação à chegada dele. Então, você prepara uma festa de casamento, né, com recursos financeiros, contratando pessoas, pagando coisas, e você prepara a vinda do noivo através da pregação do Evangelho, né, da sua vivência com o Evangelho, enfim, da santificação. Então, santifique-se a cada dia um pouco mais, que você vai estar preparando a si mesmo e ao caminho do noivo, que é Jesus vir buscar a igreja. Espero que esse estudo tenha sido esclarecedor para vocês. Respondo aí as perguntas que eu vou colocar na descrição do vídeo, que estarão já na descrição do vídeo, né, quando for lançado. E eu só vou fazer perguntas acerca do que nós lemos, tá, que é o que foi fundamentado. O que não foi lido agora, o que não foi fundamentado através da Bíblia nesse momento, mais para frente eu vou falar novamente e eu vou fazer perguntas para saber o que vocês entenderam. Mas hoje, o foco das perguntas é em cima do que nós lemos em Mateus 24. Então, mais uma vez, não tenham medo, vivam tranquilos e à espera da volta de Jesus. Já está bem próximo. Está aqui, ó, cronologicamente, como nós vimos, tá? Estamos a um versículo do tempo dos últimos dias. Então, preparem-se com muito afinco, com muito vigor, porque o noivo já vem. Jesus já está chegando. Então, bons estudos para vocês. Daqui a pouco eu vou estar publicando aí o último estudo, cujo tema é o batismo. E aí vamos estar encerrando essa primeira fase.